Éder Palmonari, um colaborador da diretoria do CAP aí, acompanhando o trabalho dos meninos junto com o Chicão. Éder, molecada aí, chegando aí na final contra o VEC no próximo domingo aí, como é que você vê o empenho desses meninos, apesar aí de que a gente sabe que é difícil o trabalho, mas mesmo assim chegar à final? Olha, primeiro é uma alegria muito grande e satisfação em ver o trabalho do Chicão, que está aí no comando da base do CAP há anos, um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, ele não recebe nada por isso, trabalha com mais de 150 crianças, que uma hora dessa aqui, muitos desses garotos estão aqui treinando, poderiam estar em outros locais, né? Então o professor Chicão está aí sempre apoiando e infelizmente nunca teve apoio, sempre promessas, né, de políticos que na campanha bate nas costas da gente aí, promete mundos e fundos, e aí agora que o clube precisa, infelizmente a gente não tem. Mas chegaram à final, desbancaram aí o Espigão do Oeste, que já foi campeão dessa categoria. Acabaram de tirar o Cacoalense também na semifinal, excelentes jogos, tanto aqui como lá em Cacoal, e chegaram à grande final. É lamentável sem o apoio, né, das pessoas que deveriam apoiar, mas graças a Deus são poucos, mas a gente ainda tem alguns colaboradores, os empresários da cidade, que ajudam a gente pagar as contas aí de arbitragem, que é uma média de R$800 por jogo, a alimentação, alojamento, conta de luz. Então há um custo aí, creio que R$10 mil por mês aí para manter. Graças a Deus a prefeitura ainda nos cede o estádio, porque é o único local que a gente tem para treinar. Mas pelo menos isso eles ajudam, né? O estádio. Estamos atrás do convênio desde o início do ano, tentando firmar esse convênio com a prefeitura. Até agora não temos êxito. Há uma luz no fim do túnel aí, vamos ver se nos próximos dias o prefeito consegue firmar com o compromisso que ele teve com a gente. Acredito que ele vai fazer. A gente está aguardando novamente. Como você mesmo viu, não temos uniforme. As bolas, se não é a federação mandar, a gente não teria nem bola para treinar. A água no estádio é o vizinho que fornece. Enfim, são dificuldades que a gente tem, mas acreditamos nos garotos da cidade. O Francisco teve a ousadia, né, de trazer dois jogadores, um jogador de Ministro Andreasa, jogadores de Querência, está dando oportunidade para Querência aqui, ó, um pouco afastado de Pimenta Bueno. Primavera, temos jogadores de Primavera, acho que é o único clube que faz isso aqui na região, diferente do Vilhena, que tem uma forte equipe, uma equipe quase que profissional, estrutura de profissional. Trouxe quase 100%, acho que 99% dos jogadores são de fora do estado. Já é um grupo formado, treinado, veio para Rondônia só para participar desse campeonato. E o Pimentense é diferente, e acredito que se nós tivéssemos estrutura e dinheiro, apoio, nós não traríamos jogador de fora. Muito pelo contrário, nós íamos buscar mais ainda os jogadores da região e darmos conforto e a logística que precisa, deslocamento. A gente tem um alojamento aí que a gente coloca os jogadores, então, enfim, dá oportunidade para os jogadores aqui. E vale lembrar, né, que isso aí não é só a questão dos juniores, no caso, o sub-20 no caso. O profissional também conta grande dificuldade, a exemplo desse campeonato que passou aí. Nós só participamos do campeonato graças ao Marquinhos, que é o presidente, Marquinhos Lenze, popular Marquinhos da Lindágua, que se não fosse ele a gente não teria nem participado do profissional. Muito menos aqui o sub-20, porque é ele que está segurando as pontas aí, através dos contatos dele com os empresários da cidade, os amigos que estão ajudando a pagar as contas. Ainda tem muitas para ser paga. Infelizmente, acreditamos que esse seja o último trabalho do Clube Atlético Pimentense no futebol, porque a gente já está cansado de promessas e promessas. Vi tantos candidatos a vereador prometerem mundos e fundos nas campanhas, inclusive para a gente. Até hoje, nada. O próprio prefeito peca também na ajuda do esporte. Ajuda conforme ele pode, mas poderia ajudar mais, mas não ajuda. Enfim, acredito que seja o último trabalho, tanto meu no profissional quanto do professor Francisco. Não dá mais, a gente não aguenta. A gente está cansado de bater, dar murro em ponto de faca, ver os outros municípios sendo apoiados aí por tantas autoridades e aqui nunca. Eu estou na frente do Pimentense desde 2012. Acredito que seja o último trabalho do Pimentense
nas categorias de base, porque nós não temos condições financeiras. Tem empresário que já está um pouco cansado de receber a gente lá, porque a gente só vai pedir, pedir, pedir. E isso vai cansando também os empresários, a gente sabe disso, porque está todo mundo saturado. Então acredito que se o convênio não for firmado com a prefeitura, dificilmente a gente dê sequência nesse segmento da base, que é o sub-16, sub-15, sub-13, a garotada que também poderia estar participando dos campeonatos aí. Éder, nos últimos 2 anos, a gente sabe, acompanhou de perto aqui os campeonatos, o CAP teve um crescimento gigantesco e fez a alegria de muitos pimentenses. Pelo que eu percebi aqui, provavelmente em 2015 essa alegria vai ficar estagnada aí, porque por condições de recurso não poder participar do estadual 2015. É como você acabou de me fazer uma pergunta do profissional, tem custos. Por exemplo, a gente, se tivesse uma base, uma estrutura melhor, um apoio financeiro para trabalhar os garotos, eu estou acompanhando os jogos e os treinos desses garotos sub-20, eu creio que 8 ou até 10 jogadores poderiam ser aproveitados o ano que vem. Diminuir essa transferência que a gente tem de trazer jogadores de fora para colocar os jogadores da cidade. Mas a gente não tem sequência. A gente também tem que entender o lado dos jogadores, tem muitos aqui que trabalham, então o clube deveria dar algo em troca para os jogadores da cidade, mas a gente nunca tem, então é difícil. E 2015 eu acredito que, tenho esperança que tudo se concretize, mas do jeito que está, toda essa história que nós fizemos nos últimos 2 anos aí, vai ficar na história. E o ano que vem, quem quiser assistir futebol profissional vai ter que ir nas cidades vizinhas para assistir os outros times, porque Pimenta Bueno não terá o seu CAP, nem no profissional, nem em outras categorias, se continuar do jeito que está.